aulas só com PowerPoint. Essas aulas só com PowerPoint, essas eu não estou gravando. Aqui eu estou gravando já a aula. Deixa eu compartilhar a telinha com vocês. Eu vou usar o PowerPoint que eu montei no sábado, que eu achei que eu fosse gravar a aula no domingo, mas eu não gravei. Então, eu vou só passar o PowerPoint para a gente lembrar os assuntos e vou tentar fazer alguns exercícios. Fala, filha. Não, ninguém bateu na porta. Tá bom? Então, vamos lá. Estou gravando, estou compartilhando, daqui a pouquinho eu faço a chamada, tá bom? Fala, minha filha. Cama. O que foi? Eu tô arrumando minha cama. Tá bom, daqui a pouquinho você vai dormir, filhote. Então, na aula passada, nós estávamos falando em dilatação térmica de sólidos e líquidos. Dá uma olhadinha aí no caderno de vocês. Eu falei em dilatação superficial, volumétrica, falei na dilatação linear, tá? Só para lembrar, a dilatação linear é aquela que eu observo a variação no comprimento em uma única dimensão, tá? Se eu souber o comprimento final e o comprimento inicial, eu já sei quanto dilatou. Comentei com vocês que essa dilatação dependia do tamanho inicial da barra, quanto maior é a barra inicialmente, maior a expansão que a gente observa. Dependia também da temperatura, quanto mais eu aquecia o material, mais ele expandia, mas eu não posso ficar aquecendo demais, senão ele muda de estado físico. E também dependia de que substância esse material era feito. E aí eu escrevi uma expressão para vocês, que era dilatação linear igual a material vezes o comprimento inicial vezes variação de temperatura. Se eu trocasse esse ΔL aqui por L menos L0, eu escrevi uma outra expressão, que ficava comprimento final igual ao comprimento inicial, que multiplicava 1 mais coeficiente vezes variação de temperatura. Se eu não me engano, eu fiz um exemplo disso. A dilatação da área, tem aqui até um videozinho que mostra uma dilatação de área. Não sei se vocês conseguem ver o videozinho do PowerPoint agora ou não? Alguém sim? Sim? Então, ele está colocando ali uma esfera num orifício, a esfera atravessou o orifício. Na verdade, essa dilatação que ele está fazendo é volumétrica, tá? Porque ele aquece a esfera, e ao aquecer a esfera, o volume todo da esfera aumenta, inclusive o diâmetro dela, a área dela interna, a área da seção transversal, que a gente costuma dizer, também vai aumentar. E aí essa esfera já não passa mais pelo orifício. Então, a dilatação faz com que os corpos aumentem a dimensão. Se eu considerar duas dimensões, é uma dilatação linear no eixo X, é uma dilatação linear no eixo Y. Assim como eu escrevi a dilatação do comprimento, eu escrevi a dilatação da área para vocês, como área final, menos área inicial, tá? Aí eu troquei esse ΔA por beta, A0 e ΔT. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Não posso esquecer que ele é 2 vezes o linear, ok? Área A0 e ΔT, variação de temperatura. Se eu trocar esse ΔA por A menos A0, eu escrevo uma outra expressão. Área final igual à área inicial, que multiplica 1 mais beta ΔT. Falei para vocês da dilatação de sólidos volumétrica, tá? Aí eu tenho 3 dimensões, tenho uma dilatação linear no eixo X, mais uma dilatação linear no eixo Y, mais uma dilatação linear no eixo Z. Então, eu tenho 3 dilatações lineares acontecendo. Essa dilatação linear, quanto mais eu aqueço, mais o volume aumenta. Então, quanto maior a temperatura, maior a variação do volume. Dependia do material. E aqui nós escrevemos como sendo gama, essa dilatação volumétrica, o coeficiente dela. E esse gama, ele era para nós
3 vezes o alfa. E aí, acho que nós fizemos até alguns exercícios disso, tá? Eu não vou refazer esses aqui, porque esses aqui eu vou deixar depois para uma aula gravada. Eu fiz parecidos com esses. E lembrem, eu fiz exercícios de dilatação com vocês na aula passada, por favor, que eu não estou lembrada. Fiz ou não fiz? Eu vou descartar os meus rabiscos, eu vou lá para o chat, porque se vocês não respondem com o microfone, gente, eu não consigo saber se vocês estão me respondendo. Ok, José William. Beleza, fiz exemplos. Então, eu parei com vocês, verifiquem se eu parei nessa situação aqui, que é a situação da dilatação de líquidos. Que aí eu comentei com vocês algo sobre isso. Sim ou não? Que quando eu tenho um líquido, eu coloco esse líquido dentro de um recipiente. A André está dizendo que sim, ai, que bom. Então, na dilatação do líquido, só para a gente lembrar, eu sou obrigada a colocar o líquido dentro de um recipiente, e aí, quando eu aqueço, o que acontece? Eu observo uma expansão do líquido, uma dilatação do líquido. Essa dilatação do líquido que a gente observa, ela é chamada de dilatação aparente, mas ela não é a dilatação toda que o líquido sofreu. Por qual motivo? Porque quando eu aqueci, o recipiente aqueceu também, o que significa que o meu recipiente também expandiu. Se o meu recipiente expandiu, isso significa que eu tenho líquido ocupando esse espaço que corresponde à dilatação do recipiente. Então, se eu quiser saber quanto um líquido variou o volume dele de verdade, na realidade, eu preciso ter, além do volume aparente, eu preciso ter a variação do volume do recipiente, que é o que nós chamamos de frasco. Nós podemos medir a dilatação aparente usando o que nós chamamos de recipiente com ladrão. O que é esse ladrão? É um orifício ali no meu frasco, de tal forma que quando eu aqueço o líquido, ele expande e extravasa para esse novo recipiente aqui externo. E aí eu tenho esse volume aqui do recipiente externo que nós chamamos de dilatação aparente. No Cotuca, nós fazíamos um experimento no laboratório nosso de física para calcular exatamente essas coisas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, como era o nosso experimento? Nós enchíamos um tubo de ensaio com álcool etílico até a borda. E aí nós sabíamos o volume inicial do álcool etílico, porque ele era o volume do tubo de ensaio. Nós tampávamos esse tubo de ensaio com uma rolha. Essa rolha tinha uma seringa de agulha espetada nela, e aqui eu tinha realmente a seringa de uma injeção, tá? Uma seringa aberta, graduada. E aí, o que eu fazia com esse álcool etílico, ou melhor, os alunos faziam com esse álcool etílico que estava preso aqui dentro desse tubo de ensaio? A gente colocava isso aqui num recipiente com água para aquecer, no que as nossas vovós costumam chamar de banho-maria. Isso é, nós punhamos para aquecer na água. E aí nós íamos medindo com um termômetro a variação da temperatura da água em graus Celsius. E à medida que a água ia aquecendo, o álcool ia aquecendo também, ele ia expandindo, porém, o que acontecia com o volume que expandiu? Ele subia pela agulha e ia enchendo a seringa. Então, para cada ml que o álcool subia, a gente olhava a temperatura no termômetro. E aí nós fazíamos um gráfico do volume que estava aumentando em função da temperatura. E esse gráfico dava uma reta bonitinha. Aqui nós tínhamos o volume inicial, aqui nós tínhamos o volume final.
E aí nós pegávamos a inclinação da reta. Se nós olharmos para a expressão, ΔV é V0, gama, ΔT. A inclinação dessa minha reta é uma tangente. E tangente é cateto oposto, ΔV, sobre cateto adjacente, que é o ΔT. Na expressão, o ΔV dividido pelo ΔT, na expressão ΔV dividido por ΔT, é o V0 vezes o gama. Então, eu pegava o coeficiente da reta, que era ΔV sobre ΔT, depois eu dividia pelo volume inicial e achava o valor do coeficiente do álcool etílico. E comparava com o frasco, para ver se meu experimento tinha dado certo. Tá? Então, era um experimento que nós fazíamos no laboratório de aquecimento de água para comprovar aí que o álcool que nós estávamos comprando, se ele tinha realmente o coeficiente de dilatação que nós esperávamos, ou se ele estava misturado com alguma outra substância, porque aí ele dava um coeficiente diferente, tá bom? Vamos fazer alguns exercícios sobre dilatação de líquidos. Queria que vocês copiassem esse enunciado aqui. Eu acho que a resolução dele não está feita, então eu vou diminuir a minha tela, vou fazer a chamada e vou pedir para vocês copiarem esse enunciado que está aqui, ó, rapidinho, enquanto eu faço a chamada. Eu não sou muito boa para aumentar isso aqui, não. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí o enunciado. Enquanto isso, quem estiver presente, por favor, coloque S para mim no chat, quando eu chamar o nome, tá certo? É para eu ter 44, 43 nessa sala, mas eu tenho tantos aqui que são desistentes, que a coisa tá difícil aqui pra gente. Vamos lá, hoje é dia 22, e nós estamos fazendo aí dilatação volumétrica, dilatação de líquidos. Vocês receberam aí no e-mail de hoje no Classroom a lista de exercícios de dilatação. Se eu não me engano, ela foi para vocês hoje. Foi, André? Sim ou não? A lista? Arthur disse que sim. Beleza. Abner está presente? Abner não. Alisson está presente. André, o Silva, está presente. O André Campos, eu sei que está presente, porque já escreveu ali para mim no chat. Valeu, salve, salve, André. Arthur, eu sei que está presente, que está ali escrito no chatzinho já para mim. Salve, 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 salve. Caroline, está por aí, a Carolzinha. Boa noite, Carolzinha. Boa noite, quente. Daniel está por aí. Cadê Daniel? Boa noite, Daniel. Boa noite, Carol. Cadê o Diego? Diego, cadê você, Diego? Ok. Eduardo, cadê o Edu? Salve, salve, Edu. Efraim. Salve, salve, Efraim. Felipe Ferreira. Gabriela, cadê a Gabi? Salve, Felipe, salve, Gabi. Cadê a Gi? Gigi está presente? Não. Grazi, cadê a Grazi? Grazi e Guilherme. Guilherme passou a frequentar. Cadê o Gui Rodrigues? Está aí, Gui? Não é você. O João Norato. Sempre presente. É isso aí, João. João Pedro. Salve, salve, João Pedro. José William. Pessoal, vão copiando a tela. Ju, cadê a Juju? Léo.
Ok, Léo. Letícia Santana. Boa noite, Lelê. Lorenza. Salve, salve, Lorenza. Lorenzo. Salve, salve, Lorenzo. Lucas Eduardo e o Lucas Fernandes. Algum dos dois Lucas aí comigo? O Eduardo ou o Fernandes? Quem falou comigo agora? Tem o microfone aberto. Eu não escuto. Lucas Fernandes fez um oi para mim ali no chat. Matheus Estevam. Salve, salve, Matheus. Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves vinha frequentando, agora está oscilando. Cadê o Micael? Salve, salve, Micael. Murilo. Salve, salve, Murilo. Nicolas. Paulo Roberto. Paulo, alguém tem notícias do Paulo, da vovó do Paulo? Sabe se ela está bem? Se o Paulo ainda está no hospital ficando com ela? Alguém tem uma notícias do Paulo? Se alguém tiver, informa a gente. Pedro Salles. Salve, salve, Pedro. Poliana. Cadê a Poli? Raíssa. Ricardo. Salve, salve, Ricardo. Richard. Juan. Ok, Richard. Juan também. Samuel. Tiago. Cadê o Titi? Tiaguinho não tá aí. Oi, professora. Vinícius. Oi. Cadê o Vinícius Gavon? O Ovo também está presente. A Vi. Cadê a Vitória? E a Yasmin não está frequentando. Joia. Pessoal, acho que já deu tempo de copiar o enunciado desse exemplo. Vamos resolver esse exemplo juntos. Eu acho que dá para ver a tela aqui, né? Do exemplo. Eu não tenho ele resolvido, então a resolução dele talvez fique aí um pouco bagunçada. Eu vou aumentar a tela para apresentação PowerPoint, e aí eu escrevo na minha apresentação, tá bom? Um frasco de vidro, cujo volume é de 300 centímetros cúbicos, a 10 graus Celsius, está completamente cheio de um certo líquido. Então, o que eu sei? Eu sei que eu tenho um recipiente, que é um frasco de vidro. O que eu sei desse frasco de vidro? Ele tem um volume inicial de 300 centímetros cúbicos e ele está a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Ele está cheio de um líquido. O que significa que se ele está cheio de um líquido, o volume inicial do líquido também é 300 centímetros cúbicos. E se o líquido está dentro desse recipiente, é porque a temperatura do líquido também é de 10 graus Celsius. Ele está no que a gente chama de equilíbrio térmico. Eles têm a mesma temperatura. Quando se aquece o conjunto, se eu estou aquecendo o conjunto, isso significa que a temperatura final do frasco também vai ser a mesma temperatura do líquido. Não tem como eu esquentar uma panela e o que está dentro ficar numa temperatura diferente da minha panela. Ele diz que aquece o conjunto até 140 graus Celsius, o que significa que a temperatura final do frasco de vidro e a temperatura final do líquido é de 140 graus Celsius. Aí ele está dizendo para mim que transborda 2 centímetros do líquido. Se transborda, o que ele me deu de informação é a dilatação aparente. A dilatação aparente do líquido foi de 2 centímetros cúbicos.
Outra informação que ele me deu. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, então, coeficiente de dilatação volumétrica eu represento pela letra gama. O gama do frasco de vidro, ele vale 0,00027. Ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação do líquido. Ok? Como é que nós vamos fazer para resolver esse exercício? Sempre que nós tivermos líquido e recipiente, nós vamos fazer a dilatação do recipiente como se ele estivesse vazio, e nós vamos fazer a dilatação do líquido como se fosse possível ao aquecer o líquido sem aquecer o recipiente. Então, nós vamos fazer o exercício teoricamente, tá? Então, só o recipiente, eu consigo descobrir quanto o recipiente sozinho é capaz de dilatar? Sim, eu consigo. Eu vou fazer o ΔV do recipiente, e ele é V0 gama ΔT. Como se o recipiente estivesse vazio, gente. ΔV do recipiente, então, vai ser o volume inicial do recipiente vazio, é 300, sem o líquido. Com o líquido, ele continua tendo 300, sem o líquido também. O gama dele é 0,00027, e a variação de temperatura que ele vai ter é a temperatura final, que é o 140, menos a temperatura inicial, que é o 10. Agora eu vou fazer essa conta. Vamos descobrir quanto é que dá essa continha. Que continha que eu vou fazer? 300 vezes 0,00027. Só essa continha aqui, a gente já sabe que dá 0,081. E 140 menos 10 vai me dar 130. Então, aqui eu descubro a dilatação do recipiente, agora multiplicando esse 0,081 pelo 130. O recipiente sozinho, sem nada, é capaz de expandir 10,53 centímetros cúbicos. Aí eu disse para vocês o seguinte: a dilatação real de um líquido, ela é a dilatação do meu recipiente somado com aquela dilatação que eu estou vendo, que é a aparente, é a que extravasa. Eu não sei quanto dilatou do líquido, mas eu sei que o recipiente, só ele, dilatou 10,53, o que significa que o líquido ocupou esses 10,53 centímetros quando o recipiente expandiu. Mas o meu líquido esparramou, saiu do recipiente. Quanto saiu do meu recipiente? 2 centímetros cúbicos. Então, na realidade, o meu líquido expandiu os 2 centímetros que eu estou vendo cair do recipiente, mais os 10,53 que eu não estou vendo. Então, ele sozinho é capaz de expandir 12,53 centímetros cúbicos. Tá, mas a pergunta não é quanto dilatou o líquido. A pergunta é o coeficiente de dilatação do líquido. Agora eu vou descobrir esse coeficiente de dilatação. De que maneira? O ΔV do líquido, que é o meu ΔV real, ele é V0 gama ΔT. Quanto que o meu líquido dilata na realidade? Ele dilata 12,53. Qual era o volume inicial dele? 300. Quanto vale o coeficiente dele? É o que eu quero saber. Quanto variou a temperatura? Temperatura final menos a temperatura inicial. Daqui eu tiro, então,
12,53 é igual a 300, que multiplica gama, que multiplica 130. Então, primeira continha que eu vou fazer o 300 multiplicado pelo 130. E o 300 multiplicado pelo 130 vai dar 39 mil. Então, 12,53 é igual a 39 mil vezes gama. O 39 está multiplicando e eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Agora eu vou fazer o 12,53 dividido pelos meus 39 mil. E isso vai me dar um número bem pequenininho, ó. Vai me dar 0,00032 alguma coisa, unidade graus Celsius elevado a menos 1. Ok? Então, aí, eu preciso calcular o ΔV do recipiente vazio. Eu preciso, às vezes, calcular o ΔV só do líquido, como se não tivesse recipiente. E aí eu tenho como essas duas coisas se relacionam através dessa terceira expressão. Como é que eu relaciono o real com o do recipiente? Sabendo que tem uma parte aí que extravasa, uma parte que sai fora da minha situação prevista, ok? Eu vou dar um ESC, mas eu vou manter os meus rabiscos. Vou só diminuir a tela um pouquinho para ver se alguém está falando comigo aqui no chat. Tudo bem até aqui, pessoal? Conseguem copiar a minha tela? É possível ver o que está aqui? Copiou tudo, Luquinhas? Beleza. Entenderam o que eu fiz na solução desse exercício? Pessoal, eu posso ir para o próximo. Na lista de vocês tem alguns exercícios sobre isso, tá? Não esqueçam que o volume do líquido é o volume do recipiente que o contém, tá bom? Eu vou para mais um probleminha, depois eu vou deixar essas resoluções lá no e-book de vocês. Copiem um enunciado desse outro probleminha. Eu vou começar a resolver ele nessa tela mesmo, tá? Um recipiente contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio a 10 graus Celsius. Então, vamos lá. Tem um recipiente. O que eu sei desse recipiente? Ele tem um volume inicial de 200 centímetros cúbicos. E ele está a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Eu tirei essa informação da minha primeira linha ali do problema. Sabendo que ele tem mercúrio dentro, né? Então, vamos colocar aqui Hg. Se ele tem mercúrio dentro dele, eu vou considerar que o volume inicial, no mínimo, do mercúrio que está lá dentro, é 200 centímetros cúbicos. Se ele não falar que está completamente cheio, eu vou considerar completamente cheio. A não ser que ele me diga, ó, desses 200 centímetros cúbicos, tem 180 centímetros cúbicos ocupados. Então, quer dizer que o volume inicial aí já não é igual. Como ele não falou nada, ele só me disse que um recipiente contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio, eu estou considerando volume inicial do mercúrio 200, no mínimo, meu recipiente tem 200 também. Se o meu recipiente está a 10 graus Celsius, o meu mercúrio também está a 10 graus Celsius, ou se o meu mercúrio está a 10 graus Celsius, significa que o recipiente também está a 10 graus Celsius. Sabendo que os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são, então, gama do recipiente, ele me disse que é 3,0, eu vou pôr só o 3, vezes 10 a menos 5, unidade, tá aqui, e o gama do mercúrio, ele me deu como 18 vezes 10 elevado a menos 5. Ele quer saber a dilatação real,
e a dilatação aparente do mercúrio quando a temperatura for 120 graus Celsius. Então, eu vou primeiro considerar o recipiente vazio, ok? Recipiente vazio, ΔV igual a V0, gama, ΔT, só para o recipiente. Volume inicial do recipiente, 200. Coeficiente de dilatação, 3 vezes 10 a menos 5. ΔT, temperatura final, 120, menos a inicial, que é 10. Daqui eu tiro que o meu ΔV vai ser 200 vezes 3 vezes 110. Eu vou deixar minha potência de 10 meio que ignorada aqui um pouquinho. Então, eu faço 200 vezes 3 dá 600, vezes 110. Isso dá 66.000 vezes 10 a menos 5. Vou deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Isso é o mesmo que 0,66 centímetros cúbicos. Então, o recipiente sozinho expande 0,66 centímetros cúbicos. Vamos olhar o mercúrio sozinho. Só o mercúrio. Quanto é que o mercúrio sozinho é capaz de expandir se eu conseguir aquecer só o mercúrio? 200 é o volume inicial. O gama do mercúrio é 18 vezes 10 a menos 5. E o ΔT dele também é 120 menos 10. Então, vamos aquecer só o mercúrio, como se eu conseguisse fazer isso. Agora, eu faço 200 vezes 18, que é o gama do mercúrio, vezes 110, que foi a variação de temperatura. Isso aqui dá 396 mil. Agora, não posso esquecer que eu tenho uma base 10 aqui, ó, um 10 aqui. Vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. 3,96. Opa, o mercúrio expandiu muito mais do que meu recipiente, ó. O meu recipiente expandiu 0,66. O mercúrio expandiu 3,96. Significa, portanto, que vazou o mercúrio. Quanto do mercúrio vazou? Vamos calcular. O ΔV real do mercúrio, ele é o ΔV do recipiente mais o ΔV aparente. O aparente é aquilo que vazou. Quanto que o mercúrio expande? Não precisa colocar na base 10 a resposta não, Daniel. Ok? Quanto que o volume de mercúrio expande sozinho? Sozinho, o mercúrio expande 3,96. O recipiente sozinho expande 0,66, o que significa que vai vazar. Quanto de mercúrio está vazando? 3,96 menos 0,66. Com isso, eu descubro o ΔV aparente, que vai dar para nós 3,3. Então, derramou desse frasco 3,3 centímetros cúbicos de mercúrio. Ok? Com isso, eu fiz 2 exemplos de dilatação de líquidos com vocês na aula de hoje. Ó, rendeu. Tá? Nós temos aula na quarta-feira, 2 aulas, onde nós vamos trabalhar a nossa lista de dilatação. Então, eu vou entrar no Meet, eu vou fazer a chamada e nós vamos ficar trabalhando na nossa lista, tirando as dúvidas, ok? Terminem de copiar essa tela, tirem print, porque a nossa aulinha acabou. São 9 horas já, pessoal. Passou voando. Agradeço aí a presença de todos na aula quente de segunda-feira. E a gente se vê na próxima quarta, pessoal. Um grande abraço para vocês. Estou interrompendo aqui a gravação.